The snow was falling, falling faintly through the universe, and faintly falling on all the living and the dead. O Pedro Almodóvar é um dos realizadores de cinema que eu mais admiro. Ele é um cineasta espanhol, né? Tem filmes incríveis aí, vamos dizer, que eu tenho certeza que algumas pessoas já viram. Tudo Sobre Minha Mãe, principalmente, acho que é um dos filmes mais conhecidos dele. Ele tem uma estética muito clássica que você olha o filme e você sabe que é um filme dele pelo tipo de enquadramento, pelas cores primárias que ele usa nos cenários, nas vestimentas das personagens e pela força das personagens femininas, que normalmente movem os filmes dele, né? Apesar dos últimos 2 filmes dele não serem a respeito disso, porque um é um filme autobiográfico, o outro é um curta western de um casal gay western. Esse filme seria o primeiro filme inteiramente em língua inglesa do Pedro Almodóvar, em que ele se utiliza de uma atriz que ele usou no último filme dele, que é a Tilda Swinton. Eu acho uma atriz fantástica. Não sei porque agora mesmo eu estava falando com o Caio sobre Constantine, que é um filme sobre um herói de quadrinho, na verdade. E a Tilda Swinton é uma atriz que nesse filme me impressionou muito. Ela faz o papel do Anjo Gabriel. Ela é uma personagem, se ela, enquanto figura física, um pouco andrógena, assim, ela é um pouco mulher, mas ela lembra um pouco homem, ela é um personagem estranho. Ela tá num dos ensaios fotográficos que eu mais adoro na história da fotografia de moda do mundo, e ela é a personagem principal desse filme. É difícil a gente dizer quem é principal e não é principal nesse filme, porque são 2 atrizes que tem relevância muito importante para o enredo dessa história, mas em tese é com ela que as coisas vão se suceder ao longo do filme. E a outra atriz que faz a dupla com ela no filme é a Julianne Moore, que também é uma atriz sensacional, aí, concorreu a Oscar recentemente, e é uma atriz, para mim, incrível. Conta a história desse filme que chama Quarta ao Lado, está em cartaz, não tem previsão ainda para streaming, não sei se vai entrar em algum streaming. Está sendo criticado para mal. Pelo que eu ouvi da maior parte dos críticos, eles acham que o fato desse filme ter sido feito em língua inglesa, talvez com atrizes não da cultura espanhola, traz um pouco de uma artificialidade para o tipo de drama que o Almodóvar costuma contar. Então as pessoas que eu ouvi críticas a respeito desse filme sentem que esse filme é um pouco engessado, que as pessoas não estão conseguindo se expressar muito bem. Então parece que as pessoas não estão um pouco apáticas se expressando. Mas eu acredito, por outro lado, na minha opinião, apesar de não entender tão bem de atuação, eu li essa forma de atuar e essa morosidade, esse tédio que o filme passa como exatamente o que acontece com a personagem que está passando pela situação que é discutida nesse filme. Então, Quarta ao Lado é esse The Room Next Door, é esse filme em língua inglesa do Pedro Almodóvar, que está no cinema agora em cartaz. Ele conta de uma mulher que é a personagem da Tilda Swinton, que é uma jornalista de guerra, passou por umas situações muito difíceis quando jovem, porque ela engravidou muito cedo, ainda adolescente, de um homem que foi para a guerra da Coreia. E quando ele voltou extremamente perturbado, né? E ela não estava grávida ainda. Ele voltou da guerra perturbado, ela foi acolher ele, porque ele falou assim, olha, eu estou muito perturbada, eu não vou conseguir ficar nessa cidade, eu preciso recomeçar minha vida. E ele fala que ele está indo embora no dia seguinte, então eles têm uma relação naquele dia e ela engravida. Então ela vai criar essa criança sozinha, sendo muito, muito jovem, né? E ela é jornalista de guerra, frequentou momentos muito tensos aí durante diversas guerras no mundo. Ela meio que relapsa com essa filha, nunca criou essa filha direito, essa filha é extremamente distante. Essa é a interpretação que ela tem sobre a filha. E ela tá num momento de vida dela
que ela descobriu que está com câncer na região cervical. E esse câncer é bastante difícil de ser tratado, e daí os médicos estão fazendo quimioterapias, imunoterapias, estão tentando de tudo, vários tratamentos experimentais para ver o que conseguem fazer com ela. Daí corta para Julianne Moore, que é uma escritora muito conhecida, que ficou muito famosa, que está lá numa tarde de autógrafos, autografando um livro dela, que ela fala sobre como ela enfrenta a questão da morte, o tema da morte. Ela tem muito medo sobre a questão da morte, e ela escreveu um livro sobre como ela está tentando enfrentar a questão da morte, na opinião dela. E daí ela está fazendo uma tarde de autógrafos, tal, e bastante cheio, todo mundo bastante empolgado com o que ela, né, tem a dizer, com a presença dela naquele local. E aparece uma amiga dela de muito tempo, da época que ela viveu naquela cidade onde ela estava naquele dia assinando autógrafos. E a amiga dela, né, reencontra depois de muito tempo, porque a Julianne Moore está vivendo na Europa, ela não está mais vivendo ali nos Estados Unidos. E daí essa amiga dela, que encontrou ela na fila, contou que essa amiga dela em comum, que é a personagem da Tilda Swinton, tá internada fazendo quimioterapia. Ela não estava sabendo, e elas eram amigas muito próximas quando ela vivia nos Estados Unidos. Então ela vai visitar a Tilda Swinton e elas retomam uma amizade simbiótica, assim, muito, achei até um pouco exagerado, parecia mesmo uma relação de casal que elas tinham. E começa a conviver diariamente com ela, todos os dias, e elas se conversando e tudo mais. Então a Tilda Swinton vai um dia para casa, consegue ficar uns dias de folga, conta um pouco como foi a vida dela, conta as histórias que ela viveu, fala sobre essa filha com quem ela não pode contar, porque ela criou esse distanciamento por ela ter sido uma mãe jovem, um pouco relapsa. Então diz que ela contou para a filha que ela estava com câncer e que ela tinha decidido fazer o tratamento ou não fazer o tratamento, e a filha fala, bom, você que sabe o que faz. Meio que não se importou. Essa é a visão que ela tinha sobre o que a filha achou. E ela encontra essa amiga, conta as histórias, então a gente fica a par, né, de como elas eram amigas mais jovens e que viviam uma vida de bastante diversão, tal. Então ela foi realmente uma mãe um pouco relapso, porque ela curtiu muito essa fase da vida dela, então parece que ela foi um pouco desligada das questões da gestação. Mas daí ela volta a internar no hospital para um novo ciclo de químio e descobre que o câncer estava já tomando todo o corpo dela e que ela tinha no máximo 1 ano de vida. E que na interpretação dela, ela não ia conseguir continuar uma vida de tratamento reclusa no hospital, arriscando mais tratamento somente para lutar, porque tem que lutar, sendo que já se sabe que não tem o que fazer. Então ela quer desistir do tratamento, mas ela também quer desistir de viver, porque ela acha que não é justo ela passar a dor e o sofrimento que ela vai passar por conta de um câncer terminal que não tem que ser feito, e que a indicação do médico é que ela continua fazendo químio mesmo sabendo que não vai adiantar nada ela fazer esse tratamento, né? Então ela falou para esse personagem da Julianne Moore que ela precisava de alguém, porque apesar dela ter enfrentado todos os horrores da guerra sozinha e conseguido resolver os dramas pessoais que ela sentia sozinha estando lá, mas sempre tinha alguém junto com ela, um amigo, um fotógrafo, um guia que estava sempre com ela. Então ela conseguia enfrentar a guerra porque tinha alguém sempre ao lado dela, né? Não compartilhando os mesmos problemas, mas estava ali do lado, era alguém com quem ela podia compartilhar os problemas. Então que ela tinha comprado uma pílula de eutanásia no mercado negro e pegado vários remédios de dor, e que ela ia desistir de fazer o próximo ciclo de químio, mas que apesar dela ter certeza que ela queria tomar a pílula de eutanásia e morrer dignamente, ela não ia conseguir fazer isso sozinha. Ela precisava que alguém estivesse no quarto ao lado dela, né? Vou dizer, num quarto próximo ao dela, quando ela tomasse essa decisão. E ela pergunta se a Julianne Moore não pode ser essa pessoa que fica no quarto ao lado. A Julianne Moore, né, fala para ela, poxa, você sabe que eu tenho um pavor desse tema de morte, eu não sei enfrentar essa questão de morte, eu tenho uma dificuldade de entender isso, me dá um apavoramento, né, me dá crise de pânico.
Eu também estava morando na Europa até agora há pouco, né? Assim, tem um monte de amiga sua que estava aqui, são amigas de infância, estava convivendo com você até agora, por que você me escolheu? Ela fala, porque eu já falei com todas as minhas amigas da infância e todas elas falaram que não ia aceitar eu me matar. Que eu tinha que continuar lutando e fazendo meu tratamento. E eu não acho justo eu ser obrigada a ser forte e fazer meu tratamento, porque isso vai agradar aos outros e não a mim. Eu já estou preparada para morrer, não quero continuar viva. Então a história dessa dificuldade da decisão da Julianne Moore de ser cúmplice de um crime de suicídio, porque é considerado crime, e ela seria cúmplice, né? E também como que ela ia lidar, não só com a questão de ser a partir daí uma criminosa, mas como que ela ia lidar com a questão de alguém tão próximo e que ela era obrigada a ficar mais próxima ainda, porque é o que a pessoa pediu para ela, morrer. Como que ela ia lidar se esse tema já era tão difícil para ela? E com relação a Tilda Swinton, há uma discussão que eu acho muito válida e que deve ser discutida do que as pessoas em estado terminal, num estado de sofrimento muito grande. Aí a gente fala doenças terminais como câncer, doenças neurodegenerativas, né, que são doenças que vão levar a realmente um quadro de degradação progressiva, em que você vai perdendo consciência sobre si, sobre o seu corpo, né? Aí estamos falando de esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, quadros crônicos de dor excruciante que não tem cura com nada, né? Situações aí de doenças que causam muita degradação física e tal. Essas pessoas têm o direito a escolher não viver? Se a gente prova, por exemplo, que ela tem uma lucidez, ela não está depressiva, ela está numa condição de lucidez, ela não teria direito a escolher querer morrer ou não? Na Suécia e alguns outros países da Europa, agora que eu não vou lembrar exatamente quais, existe a possibilidade de você fazer sua eutanásia, sim, como um direito seu como cidadão de escolher viver ou morrer, tá? O irmão da Marina Lima descobriu uma doença demencial progressiva de evolução muito rápida e drástica, e não faz uma semana, ou faz uma semana mais ou menos, ele escolheu ir para a Suécia e escolheu se suicidar, por exemplo, com esse direito que alguém que está lá na Suécia tem de escolher dar fim à própria vida numa condição consciente de que ele não quer mais viver ou chegar às condições que a doença dele vai promover. Isso é um direito para ser discutido. Eu não digo que está certo ou está errado, mas eu acho que realmente tem que ser discutido, não pode ser imposto como uma decisão, vamos dizer, quase que arrogante, né, do poder da saúde, de controlar a vida e morte das pessoas, né? E também não deve ser uma decisão arrogante do ponto de vista de que você é obrigado a lutar pela sua vida até o final, porque você tem que fazer isso por você e pelo outro. Se você não escolheu não querer mais fazer essa luta, não é um direito seu, né? São coisas, acho que, importantes a serem discutidas, né? Sobre o filme em si, eu acho que essa é a discussão grande desse filme. Sobre o filme em si, a questão de conseguir tomar essa pílula que vai fazer com que a vida dela se encerre, demora um tempo, porque ela precisa vivenciar questões pessoais, então os dias começam a se estender um pouco mais nessa casa que elas resolvem ir, num lugar de paz em onde ela nunca viveu e não tinha lembranças nenhuma, para escolher tomar essa pílula, que dia ela ia fazer isso, ou se ela ia fazer isso, não ia fazer isso. E isso começa a se tornar bastante angustiante também para Julianne Moore, porque a informação que a Tilda Swinton, a personagem dela, diz eu tô aqui no quarto de cima, você tá no quarto do andar de baixo, a porta do meu quarto, eu vou sempre dormir com ela aberta. No dia que você encontrar essa porta fechada, eu tomei a minha pílula e eu morri. E você diz que você não sabe de nada, porque se você souber de alguma coisa, você vai ser considerada cúmplice, você ajudou a morrer, então você me matou, né? Então ela fica com essa responsabilidade grande, tanto do sofrimento de perder a amiga, porque ela pode morrer a qualquer momento e ela nunca vai saber que dia vai ser isso, como também desse medo de alguém desconfiar que ela está ajudando a mulher a se matar e a responsabilidade vai cair sobre ela. E os dias vão se estendendo, esse dia nunca vai chegando e a mulher começa a ficar mais angustiada ainda, né?
até o dia que de fato ela toma a pílula, ela decide tomar essa pílula, só que ela não toma no quarto dela, ela toma numa espreguiçadeira do lado de fora. Então, além de tudo, o quarto estava fechado, ela sabia que a personagem tinha falecido e ela não encontra a pessoa, e a pessoa estava morta, dormindo na espreguiçadeira do lado de fora de casa. Daí tem questões interessantes da investigação da polícia, que começa a desconfiar muito dela, e daí que a polícia, a advogada dela vai ajudá-la a enfrentar. Tem uma história interessante também de um namorado que foi da Tilda Swinton, depois passou a ser namorado da Julianne Moore, e que continua ainda em contato com a Julianne Moore, mas não tinha mais contato com a Tilda Swinton, e que é a única pessoa que sabe, que a Julianne Moore contou, que a Tilda Swinton tinha esse plano e que ela ia ajudar, e que ela talvez precisasse de ajuda porque ela seria cúmplice, né? Então fala um pouco desse relacionamento deles, sobre o passado deles que eles viveram e o presente que eles estão tentando construir. Ele está tentando um flerte com a Julianne Moore, ela não está vivendo esse momento. Ele é um jornalista de mudanças climáticas, então ela acha ele um chato, porque ele está sempre falando sobre catástrofe, então ela não gosta muito das conversas dele, mas ele é o cara que ajuda ela no final a segurar a onda, porque a polícia realmente passa a desconfiar que ela foi cúmplice, né? Que teria sido impossível ela ter feito isso sem alguém saber, principalmente ela que estava ficando junto com ela nessa casa. E porque uma das amigas dela que se recusou a participar do processo conta para a polícia que a Tilda Swinton tinha falado para ela que ia fazer isso, que precisava de ajuda, e ela se negou. Então, que ela tinha certeza que a mulher tinha se matado de propósito, né? Então, e que a outra teria sido a cúmplice, que ela não foi, né? Então, no final, a Tilda Swinton realmente foi, e a filha dela aparece depois, né? Para ver o que aconteceu com a mãe. E daí essa amiga dela, a Julianne Moore, tem contato com essa filha, e a filha fala que ela nunca contou as histórias que a mãe falou sobre o pai, porque ela fala que tinha raiva da mãe porque o pai ela não conheceu, né? O pai realmente pirou, ele foi embora da cidade, foi trabalhar numa outra cidade, e ele estava tão perturbado por causa da guerra, né? Ele tinha alucinações, ele viu um incêndio e ele ouviu vozes de pessoas gritando, ele entrou no incêndio e morreu queimado. Então ela não teve oportunidade de conhecer esse pai, e ela achava que isso tudo era culpa da mãe dela. E isso é o que a Tilda contava sobre a filha, mas a filha falou que nunca soube de nenhuma história desse tipo, não sabia essas coisas que a mãe viveu, esses sofrimentos que a mãe passou, e na verdade ela fica bastante próxima da Julianne Moore, que acaba vivenciando esse papel de mãe dela, assim, no final do filme, acolhendo ela e podendo dar um cuidado que talvez ela nunca teve da Tilda Swinton, né? Mas apesar do filme fazer esse roteiro sobre até realmente o falecimento dela, que é o tema mais importante desse filme, o tema relevante desse filme é a questão da amizade, né, dessa amizade construída entre essas duas mulheres, como as pessoas lidam com a morte na sociedade, como que elas imaginam isso. Tem diversas questões legais, políticas, médicas e questões religiosas em relação à morte que interferem em como isso é decidido nas questões relacionadas à eutanásia. Todas essas questões são muito mais morais na sociedade do que questões de fato de saúde e bem-estar daquela pessoa, interferem na decisão do porquê ou não ter eutanásia. Então, que é uma discussão na sociedade que, às vezes, as pessoas terem medo, preconceito, de se falar, que a gente deve discutir, porque é um direito que as pessoas teriam de discutir, ao menos, né? Pelo menos alguns casos deveriam ser revistos, né? Para diminuir o sofrimento, né? Tá aí esse autor, né? De músico, irmão da Marina Lima, que escolheu não viver para não chegar num estado em que ele não ia reconhecer mais as pessoas, não ia ter mais a capacidade intelectual que ele tinha, que era a grande pérola que ele tinha na vida dele, não ia reconhecer o amor da vida dele, que foi com ele até lá. Então ele esteve no momento em que faleceu confortável, consciente e perto das pessoas que amava. Não seria mais justo? O que você acha? Isso é uma opinião pessoal, mas eu acho que é um tema que você deve discutir. A gente não deve se esconder desse tema, que é tão polêmico quanto a questão de aborto, por exemplo, na sociedade, mas é mais um tema que a gente deve sim discutir e rever. A gente não deve ficar congelado em impressões e ideias muito antigas e ultrapassadas por conta de como a gente via
isso do ponto de vista e ver isso do ponto de vista moral, somente. É sobre isso. O filme, apesar de ter sido criticado, para mim, é mais uma bola dentro do Almodóvar. Eu acho ele um autor incrível, ele traz temas muito relevantes. Para mim, é mais um tema relevante. E para mim, o tipo de interpretação congelada, um pouco apática, fala desse estado terminal dessa mulher que tinha uma vida cheia de tédio e apático. Esse filme fala sobre isso, porque a representação e o tempo desse filme e os diálogos desse filme não podem representar esse estado desconfortável que ela vive, para nos deixar também desconfortáveis e isso refletir em nós o sentimento que ela tinha. Então é uma questão para a gente pensar.